É importante dar conhecimento à sociedade de que o comportamento, a qualidade de vida depende de cada um de nós. Nós não podemos ficar esperando da administração pública a solução para tudo. É verdade. Então é importante, através da educação, participar a todos e, diante de uma conscientização, nós temos uma qualidade de vida melhor. Eu acho até que a gente consegue atingir um tema pouco discutido, que fala-se muito em empreendedorismo, né? A pessoa que realiza, executa, sempre no âmbito profissional, mas o empreendedorismo social, né, aquela participação cidadã, onde você, com alguma atitude, consegue fazer a diferença, a gente quase não ouve falar. Então, acho que esse tema da segurança no trânsito pode até já começar a abrir espaço para um debate sobre a nossa participação, que é muito importante o que você disse, né? Reclamar e passar a culpa para o outro ou para, claro, né, o nosso sistema público de administração é muito fácil. Quero ver pôr a mão na massa e tentar fazer diferente. Para que nós possamos ter uma avaliação daquilo que é o mais certo, daquilo que é mais correto, é importante ter conhecimento. Sim. Não basta apenas criticar. Não. Nós temos que adquirir o conhecimento para que nós possamos, diante desse conhecimento, termos um comportamento que nos leve a uma melhor qualidade de vida. Nós podemos dizer assim, temos algumas dicas, né? Sim. Conheça a lei do trânsito, né? Para que você é fundamental. Não basta criticarmos e cobrarmos, mas se nós não conhecemos as leis, temos que conhecer. Então é através do código, né? Através do código. E o que me chamou a atenção na nossa conversa, até para preparar essa entrevista de hoje, que você foi muito específico quanto à importância da consciência de que o maior é responsável pelo menor. Se a gente tiver que resumir, fica tudo muito mais simples pensando nisso, né, Galvão? Tá, então aqui no Código de Trânsito, no capítulo 3, das normas gerais de circulação e conduta, no artigo 29, né? Nós temos aqui no inciso 12, parágrafo 2º, uma importante colocação da lei. Ela diz assim: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do pedestre. Então, veja bem, o carro maior pelo menor, a moto, a bicicleta e todos juntos pela incolumidade do pedestre. Então, não é uma guerra. Não é uma guerra e não se deve ter como disputa. Olha, nós temos imagens aqui, eu quero já chamar a atenção, porque são imagens do filme alemão. E nós temos imagens da internet, né? Porque são imagens liberadas até um certo tempo, a gente pode usar sim, e isso é maravilhoso. Então são imagens flagrantes nas rodovias e imagens aqui da nossa cidade também. Mas o que me chamou muita atenção foi esse vídeo. Eu quero agradecer até ao nosso editor Luiz pela produção, o Alex pelas imagens, cinegrafista, só para a gente ter uma ideia, né, do quanto, mesmo às vezes num veículo sentindo mais forte, o quanto nós somos suscetíveis, né, e por uma distração, começa já com o celular. Então vamos começar a ver essa imagem e depois a gente vai comentando as outras. Vamos lá, pode soltar? Vamos? Hi James, my mate Jules fancies you. Cass, it's not even funny now. Let me just get his number. O nível de realismo desse filme é uma produção alemã, que o resto não dá para colocar, é muito forte, mas é impressionante. Celular, né? É uma distração. Agora vamos aqui, olha, depois a gente comenta de novo, Galvão. Onda verde. Olha só, aqui nós já temos as imagens, abriu o sinal e a pessoa se sente então no direito de seguir a 45 km por hora. Eu
entendo que essa colocação, ela nos induz a cometermos um erro, que é desenvolver uma velocidade onde, a princípio, todo cruzamento onde exista um semáforo tem por motivação a segurança das pessoas, dos pedestres, dos veículos menores, enfim. O semáforo, você vê que a displicência, muitas vezes, na forma de atravessar, a distração. Então, por isso é que eu, motorista, tenho que ter todos os cuidados, porque quem está com a arma na mão sou eu. Eu é que tenho que preventivamente analisar que existe uma situação de risco, de perigo. Se eu desço ali na velocidade que dizem que eu posso descer, pronto. Né? A moto fez uma conversão. Ah, com certeza. Né? Olha, o pedestre com o ônibus, quer dizer, é uma luta tão desigual, né? Pois é, então as situações são adversas a todo tempo. É por isso que, na minha concepção, se existe o semáforo, a motivação principal desse semáforo é de garantir a segurança daquele cruzamento, principalmente a todos os pedestres que ali transitam. Sim. Ora, não me cabe, na minha concepção, de que se é um lugar onde existe o perigo iminente para com os pedestres, que ali é de todo nível, crianças, idosos, enfim, qualquer tipo de pedestre que ali estão transitando, se permita abrir um semáforo na mesma sequência, se mantenha todo ele aberto, para que as pessoas desenvolvam uma velocidade maior e que não é compatível com a segurança do local. Porque a pessoa acredita que, por ser oficial, né, aquela velocidade ali liberada, ela pode seguir, e caso ela se envolva com algum acidente, atropelamento, ela não será responsabilizada, porque ela entende, porque ela entende estar numa via preferencial, e que a velocidade ali que está para ele lhe permite dirigir até 45 km por hora. Ora, aí que deve-se ter muita atenção, porque você não deve dirigir a 45 por hora, nem a 40 e nem a 30, se o local não estiver lhe permitindo que desenvolva essa velocidade. Se há um volume considerável de pessoas, de trânsito ali, você deve reduzir até a 20 por hora, talvez até a 10. E as pessoas se deixam levar pelo fato de que uma sinalização colocada naquela via, expressando velocidade máxima 45, 50 por hora, que ele esteja com a razão. Então, no raciocínio da maioria dos condutores, que se acontecer um acidente, pelo fato de ele estar numa via preferencial e a placa estar ali dizendo que ele pode ir até 45, que ele vai estar com a razão. Sim. Aí, quando ele chega no fórum, na presença da justiça, ele vai descobrir que não é bem assim. Porque seguindo o código, né, ele tem responsabilidade pelo mais frágil, que seria o pedestre. Exatamente. Ou um veículo menor. Sempre o maior pelos menores, e todos juntos, os motorizados pelos não motorizados, e todos juntos pela incolumidade do pedestre. E aí o que a gente percebe, não só na onda verde, que foi um exemplo que nós citamos aqui, né, mas em todas as situações. Olha, até mesmo na estrada, né, não importa. O que importa é você manter os olhos abertos e a sensibilidade mesmo para essa situação que a gente vê, olha, todo mundo encontra no dia a dia, não é? Carros, pedestres, a faixa de pedestre. Se misturam, né? Ali há o risco dos dois lados, eles ficam ilhados, né? E aguardando a oportunidade para a travessia. Então, o comportamento, isso se deve à falta de referência. Sim. As pessoas não têm referência, eles ficam confusos. Os motoristas, os condutores, acabam não respeitando a legislação, porque se a faixa de pedestre é exclusivo dele, jamais se pode parar em cima de uma faixa ou avançar essa faixa enquanto existe uma travessia de um pedestre. Então, essa falta de referência é que faz tornar-se toda essa situação caótica. Nós deparamos muito aí, quando viajamos para o sul,
nós vamos lá em Santa Catarina, principalmente, Camboriú, e outras, Itapema e outras cidades lá do sul, em que as faixas do pedestre são no meio do quarteirão e todos param, todos respeitam. Porque lá o motorista tem uma referência e o pedestre também. Também tem. Então as pessoas precisam de referência. E aí, como é que surge esse movimento, esse fenômeno de conscientização, né? Você sempre fala, será que eles são mais espertos que a gente? Não é possível. Não é possível. Então lá não podem ser mais inteligentes que nós. Olha, essas imagens são... Então a gente vê de tudo aí, olha a situação de como se comporta o trânsito. Então tem que haver mesmo uma conscientização, uma educação, é através da educação que a gente pode movimentar. Por isso que eu fico feliz aqui de vir ao seu programa e de dar a oportunidade de ensinar, de passar as informações. Isso é bastante enriquecedor. Olha isso. Olha lá, olha que situação de perigo. É uma estrada, né? É uma rodovia em que o pedestre, acho que está alcoolizado lá. Quer dizer, se eu estou desenvolvendo a velocidade que dizem que eu posso desenvolver, né, e não estou prestando atenção, o que acontece? É a tragédia. É a tragédia. É a tragédia e também que você sempre chama atenção. É a valorização da vida, sabe? Não importa quem é que tem razão, quem não tem. Nós temos que pensar também nisso. Como você diz, né? A vida é uma só, acabou, pronto. É o bem mais precioso que nós temos, né? E aí perdeu, acabou, não tem volta e infelizmente isso traz graves consequências para toda a família, tanto para quem atropelou, para quem foi ferido, para quem perdeu a vida. Olha, a moto e o carro é muito... É triste, né? É muito desigual, né? Muito desigual, não tem chance nenhuma, né? E eu fiz questão até, pode parecer até muito forte, tá? Mas eu acho que está na hora de encarar a realidade, né? E que não é que, não aconteceu comigo, eu tenho sorte. A gente tem que ser mais consciente mesmo. É por isso que uma autoescola tem que se ater em dar qualidade no ensino, dar o conhecimento, a conscientização do aluno. Por isso que é importante as autoridades também se preocuparem, né? E essa parceria, né, no seu caso como especialista em trânsito, podendo orientar, isso faz parte do processo mesmo, Com né? certeza, eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar no sentido de dar-se qualidade de vida à cidade, às pessoas. É muito bom viver, né, com qualidade de vida. E tudo faz parte do dia a dia, né? Então é importante se investir na educação. E eu sempre entendo que um bom político, ele começa pela educação, né? Pela conscientização. Um político que não investe na educação já nos parece não ser um bom administrador. Agora, como é que eu ensino ao aluno que a respeitar todas essas situações quando a faixa do pedestre está na esquina, obrigando um comportamento adverso dos ensinamentos? Sim. Então, na teoria se ensina uma coisa e na prática se faz outra. A questão é o seguinte, para as situações de articulado, que é a carreta que faz o movimento de articulado, é exigida a categoria E. Né? Então, a simples fato de ser uma carreta, né, e ser ela articulada, não importa o tamanho, né? Não importa o tamanho, porque ele tem que ter habilidade para dirigir um veículo articulado. Muda tudo, né? Muda tudo. Ele está na categoria B, com 2 anos ele pode, com 1 ano ele já pode ir para C, que pode dirigir caminhões trucados. Isso. Com 1 ano de B. Com 2 anos na B ele pode ir para D. A categoria D permite ele dirigir ônibus e caminhões. Nossa, trucados. Então ele tem que ir depois ainda para... Aí, em seguida, 1 ano depois, ele pode ir para E, que são as carretas, que são os articulados. Né? Então, ele pode obedecer toda essa escala, porque o caminhão articulado são as carretas e são caminhões extremamente, vamos dizer, brutos, né? Sim. E que demanda mesmo um conhecimento, uma outra habilidade. Agora, independente da categoria, todo veículo, ele pode matar. Sim. Né? Então, o pedestre, ele sempre vai ter a prioridade. Nós não podemos querer disputar os mesmos espaços onde tem veículos e pedestres sem dar a preferência aos pedestres.